E se eu te dissesse que a sua vida não é um acidente? Que cada desafio, cada perda, cada vitória e até mesmo as suas dores fazem parte de uma peça muito maior do que você imagina? Neville Goddard revelou algo impressionante. Você não é um personagem perdido dentro do universo. Você é o próprio autor da peça. E mais chocante ainda, você nunca foi a vítima das circunstâncias. Você apenas atravessa estados temporários enquanto o seu verdadeiro ser, o Eu Sou, permanece eterno, livre e criador. Hoje você vai descobrir por que Neville dizia que Deus é o único ator deste mundo, desempenhando todos os papéis. E quando você realmente compreender isso, sua forma de enxergar a vida mudará para sempre. O tema desta noite é seu jogo eterno. Chamo-o de jogo porque o fim é predeterminado, como numa peça de teatro. Paulo fala dela como uma corrida, um jogo. Ele está se concentrando no segundo ato. Ele disse: Combati o bom combate, terminei a corrida. Chegou o tempo da minha partida. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, 6. Então ele a chama de jogo, mas um jogo tem um fim incerto. Não uma peça, eu a chamo de peça apenas porque o fim é predeterminado. Começamos da inocência, avançamos na experiência e emergimos como imaginação. Esses são os 3 estágios. Blake os colocou em suas canções da inocência nesta adorável criança dançando em uma nuvem, então as canções da experiência a criança sob a nuvem, e então o casamento do céu e do inferno, onde a criança está acima da nuvem dançando na eternidade. Então ele sintetizou esses 2 estados. Mas, nós chamamos isso de peça. Não quero dizer como uma peça comum onde cada palavra é comprometida e que você está fadado. Não quero dizer isso nesse sentido. Nós não nos escondemos sob a nuvem do destino. E então, o mal que você e eu encontramos, não estou negando que encontramos o mal, mas o mal não é uma condição imposta ao homem por alguma divindade malévola. Em vez disso, é um estado de experiência pelo qual a alma do homem passa para que, conhecendo o bem e o mal, ele possa atingir um estado mais nobre, uma condição que chamamos de imaginação ou liberdade. Pois ele disse, toda a vasta criação geme, esperando pela libertação, ou a revelação, dos filhos de Deus, que não estávamos ansiosos para entrar nessa arena. Pois, a criatura foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas pela vontade daquele que a sujeitou em esperança, para que a criatura possa obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8, 20. Então há um propósito por trás de tudo isso, então estamos inseridos nisso. Agora a peça nos é dada no Antigo Testamento. Do começo ao fim, os 39 livros, que mapeiam a peça. O Novo Testamento interpreta a peça para nós. Sem o Novo Testamento, ela não teria significado para o Antigo. Mas o Antigo é a peça. Abrimos o livro para lê-lo, tenha em mente que esta é uma visão, como nos é dito nas Escrituras. Esta é uma visão quando Elias fala da visão de Isaías, Obadias a visão de Obadias, Nebo a visão dele. E quando você não usa a palavra visão, você usa a palavra do Senhor veio e então você nomeia o profeta. Bem, a palavra do Senhor é o mesmo que visão. Porque se houver profeta entre vós, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele em visão, falarei com ele em sonho. Números 12, 6. Então, todo o começo ao fim é a visão. Mas esta é uma visão não modificada pela mente conceitual. Se você já teve uma visão, sabe o que quero dizer. Você se coloca como um participante da ação. Você pode ser a estrela do drama quando a visão começa dentro de você, ou pode estar simplesmente desempenhando um papel secundário. Mas se você está desempenhando um papel principal, ainda assim a mente conceitual está suspensa, ela não interfere e faz perguntas, você não faz perguntas. A coisa mais impossível está acontecendo diante de você e parece não apenas possível, a coisa mais natural do mundo que essa coisa deva ser como se desenrola dentro de você. Então a visão, realmente, é a verdade e essa verdade é completamente intocada pela mente conceitual. É completamente posta de lado.
Pois essa experiência pertence a uma região que é mais profunda e mais vital do que aquela que o intelecto habita, e por causa disso também é indestrutível por argumentos e críticas intelectuais. Você poderia trazer todas as críticas do mundo para alguém que teve a experiência e ele permanece impassível. Você não pode abalá-lo, porque ele teve a experiência. Então o Novo Testamento está começando a experimentar o que foi predito no Antigo, e esta é a imagem do grande drama. Agora, isso não significa que você e eu inserimos contra nossa vontade para este fim divino, que é Deus, que devemos uma vez desempenhar um papel maligno e outra vez desempenhar um papel bom. Não, é nisso que somos inseridos. Todos esses são estados eternos. Então, quando abro minha Bíblia, devo sempre lembrar que as pessoas Moisés e Abraão, Isaque, Jacó e todos os outros não estão lá como pessoas como nós somos pessoas, mas eles significam os estados eternos da alma, os estados revelados ao homem em uma série de revelações divinas como estão agora escritas para nós na Bíblia. Então, não estou falando de Moisés como uma pessoa, Abraão como uma pessoa, Isaque como uma pessoa, ou qualquer outro personagem naquela escritura. Eles são todos personificações dos estados eternos pelos quais você e eu passamos. Quando começamos a jornada, a princípio é a inocência. Você começa da inocência, cai na experiência e emerge como um ser liberado, como toda a imaginação, um com Deus. Agora, quem está desempenhando o papel? Deus somente age e está em todos os seres ou homens existentes, todos, Blake. Deus e somente Deus está desempenhando o papel. Um homem hoje que é simplesmente tão pobre que não sabe para onde se virar, não consegue se alimentar. Você diz: quem é você? Ele lhe dirá seu nome possivelmente. Ele dirá: eu sou. E ele o nomeia. E, como você se sente? Como vão as coisas? E ele dirá: eu sou muito pobre. Antes de dizer muito pobre, ele disse: eu sou. Você pergunta ao homem que agora está nadando em riqueza: como vão as coisas? Bem, eu sou muito, muito rico. Bem, ele precedeu sua afirmação muito, muito rico por eu sou. O outro fez o mesmo com sua afirmação muito, muito pobre. O mesmo Deus, não dois deuses, há apenas um Deus neste mundo. E esse Deus único é dado ao homem, e ele revela seu nome ao homem no livro do Êxodo como a Eu Sou. É meu nome para sempre. Para ser conhecido por todas as gerações. Não há outro nome. Então, sabendo que Deus está desempenhando todas as partes, então eu lentamente começo a me tornar discreto na minha seleção da parte que desempenharei. Então, não importa onde eu me encontre neste mundo, agora tenho em mente que estou apenas me movendo por estados infinitos. Depende inteiramente de mim selecionar os estados que desempenharei. Agora, deixe-me compartilhar com vocês duas experiências de duas moças que estiveram aqui na semana passada. Uma moça, na quinta-feira passada à noite, me deixou uma longa carta datilografada, que li quando cheguei em casa. Ela disse: no dia 6 de fevereiro, você falou sobre um certo assunto e trouxe Jung, Carl Jung, e contou uma experiência de Jung onde ele estava contemplando a morte de um amigo cujo funeral ele tinha comparecido naquele dia. E de repente ele sentiu a presença do amigo em seu quarto e o amigo está de pé ao pé de sua cama. Mas Jung, sendo a mente brilhante que ele é, ele disse a si mesmo: isso é pura fantasia. Mas ele prendeu esse sentimento e disse: não, isso seria pura abominação da minha parte se esse homem fosse real. Dizer que meu amigo não está realmente ali, poderia ser uma coisa horrível de se fazer com ele se fosse verdade que ele está ali. Então Jung disse a si mesmo: agora vou acreditar a ele a realidade. No momento em que ele acreditou ao homem a realidade, o homem se tornou mais e mais real, e Jung pôde vê-lo com o olho interior. Ele se virou e acenou para Jung segui-lo até a porta. Jung em sua imaginação seguiu pelo jardim, para a rua, e então várias centenas de metros de distância até a casa do homem, onde ele entrou com o homem. O homem entrou em sua biblioteca, subiu em um banquinho, alcançou a segunda prateleira de cima e apontou 4 livros encadernados em vermelho.
Então ele apontou para o segundo volume dos 4, e então ele desapareceu. No dia seguinte, Jung estava tão curioso que foi até a casa da senhora, pediu permissão à viúva para inspecionar a biblioteca. Ao entrar, ele viu o banquinho que tinha visto em sua visão, sob a biblioteca. Ele pisou nele, e viu os 4 livros encadernados em vermelho, e então ele foi direto para o segundo volume, e era o Legado dos Mortos. Ele disse: o conteúdo não significava nada para mim, mas o título era mais significativo em vista da experiência que tive na noite anterior com meu amigo que tinha partido deste mundo. Então aqui, o Legado dos Mortos. O homem está tentando convencer Jung, apesar de sua mente brilhante, de que nós sobrevivemos. Ele não conseguiu ir além disso, de que há sobrevivência, não depois de inumeráveis meses de espera, pois o homem morreu no dia anterior, ele foi enterrado no dia seguinte, e aqui, no mesmo dia do funeral, o homem aparece para Jung. Então, todo chamado você deve esperar 3 meses, ou 3 dias, ou 3 anos não significava nada para uma experiência. O homem experimentou a presença de um homem que poderia levá-lo para sua biblioteca e mostrar-lhe um livro com um título que significava a realidade da experiência, pois aqui está o Legado dos Mortos. Então o homem não havia deixado de existir, ele era o mesmo homem, não havia mudança na aparência, nenhuma mudança que fosse. Então aqui, isso atingiu a moça com força. Ela disse: sabe, eu tive muitas experiências como a de Jung. É uma sensação estranha porque sou uma moça solteira, morando sozinha, e então de repente encontrar um homem parado no meu quarto. E algum dia, talvez, isso pudesse ser um fato real, e eu não ficaria surpresa. Ou talvez ele ficasse mais surpreso, disse ela. No entanto, ela disse, muitas vezes eu senti a presença de um homem no quarto, e eu os vejo muito vividamente. Mas agora o que eu quero falar é a história em que você apareceu. E então ela começou a me contar isso, ela disse. Ano passado eu procurei por um apartamento em todo lugar. Eu estava insatisfeita com meu apartamento, mas como sou de origem francesa, eu me ressinto de pagar aluguéis altos por um apartamento. Então eu me recusei a pagar esses aluguéis extravagantemente altos. É meu sangue francês, ela disse. Mas eu queria uma rua bonita e eu sabia a rua que eu queria, eu sabia o tipo de apartamento que eu queria, e quanto eu queria pagar por ele. Então eu saía todo fim de semana e olhava, e não tinha resultados. Eu realmente me esforçava. Então eu disse a mim mesmo, o que estou fazendo? Vou até o homem, eu o escuto, eu tenho todos os seus livros. Agora eu vou ler e não vou procurar nenhum apartamento. Então eu peguei seus livros e em vez de ir no sábado, como eu sempre fazia, com meu papel todo marcado onde eu iria, eu sentei e li os livros. De repente, li os livros, o caminho todo, todas as noites da semana eu li os livros, e não fui a lugar nenhum. Na sexta-feira à noite, uma semana depois, terminei meu livro e me aposentei. Entre 3 e 4 da manhã, senti a presença de alguém no meu quarto, e disse, antes de olhar para a presença, vou ter aquele sorriso de presença. Ele deve ter algo bom para me dizer. Não terei nada além de algo agradável e bom. Então olhei e aqui está você de pé na minha cama, o mesmo você que está na capa do seu livro. E então você se virou e eu o reconheci e você caminhou até o canto mais distante do meu quarto. Naquele momento, ouvi distintamente minha porta se fechar. Foi um fechamento definitivo de algo, minha porta, mas algo chegou a um fim conclusivo, que era tão definitivo na maneira como se fechava. Então, me virei, senti que virei minha cabeça de você para a porta. E então quando olhei para trás, eu disse a mim mesmo, antes que eu olhe para trás, agora Neville se foi antes que ele pudesse me dizer a mensagem que ele trouxe para mim. Mas, felizmente, quando olhei para trás você estava lá, você não tinha se movido nem um pouco. Então quando você viu meu olho você foi para longe, para o fim. E então você foi para uma imagem e debaixo da imagem você pareceu tirar algo, pelo menos, eu pensei que você fez. Mas de repente toda a área onde você estava se tornou luminosa. Você estava completamente cercado de luz e tudo estava luminoso. Eu podia te ver mais vividamente,
toda a sala estava iluminada. Então você pegou o que tinha na mão e foi até uma porta, um grande painel. Era tão difícil para você se mover e você não conseguia movê-lo. Parecia tão difícil, mas você continuou lutando com a porta que você tentou abrir ou mover. Eu disse a mim mesmo, não há porta lá, mas há uma porta. Essa imagem é minha imagem, mas ela não está pendurada lá. E ainda assim, lá está pendurada lá. Então você chamou minha atenção e tentou me mostrar o quão difícil era essa porta, então você desapareceu. Isso foi na manhã de sábado entre 3 e 4. Então, no dia seguinte, não fui procurar. Chegou o sábado à noite, pensei que ler os livros novamente ou ler um jornal vespertino, o noticiário da noite. Então, peguei o jornal e fui até a seção onde eles estavam alugando apartamentos. Vi um na rua que eu queria, e tudo sobre ele no anúncio parecia ser o que eu queria. Normalmente, eu teria ido direto ao telefone e ligado para o apartamento, mas não liguei. No dia seguinte, liguei, e quando a festa disse: "É melhor você vir ver", eu disse: "Não, estarei aí amanhã, na segunda-feira, ao meio-dia." Algo que eu nunca teria feito no mês em que procurei. Parecia tão completamente complacente, como se não quisesse. Não foi isso, algo me possuiu, e eu não fui até segunda-feira. Ao meio-dia, vi e gostei imensamente. O preço era justo e a rua era exatamente a rua que eu havia escolhido. Então, contratei o lugar e me mudei 2 semanas depois. E para minha surpresa, pela primeira vez em todos os apartamentos que eu já aluguei, há 2 portas móveis em algo deslizante, ela disse, e era muito difícil movê-las, na verdade, impossível movê-las. Eu disse que precisava de alguém para consertar ou lubrificar ou fazer algo, porque você não pode mover as portas. Então, ela disse, comecei a pendurar meus quadros. Então eu vi esta área, e depois que tirei uma foto, a própria foto, e a pendurei ali ao lado deste painel, e deitei na minha cama naquela noite, eu disse, ora, essa é a foto. E ali está a porta do painel. E o que Neville fez sob aquela foto? Há um interruptor elétrico que inunda o quarto com luz, bem abaixo da foto onde ela o pegou. Então ela me disse, Neville, você poderia jogar alguma luz nela, além da luz que você jogou naquele quarto? Isso tinha que acontecer? Não, mas ela ligou. Ela leu os livros durante toda a semana, começou a aplicar, e como você é informado naquele mesmo livro meu, o último livro, tá Lei e a Promessa, citando Butler, Samuel Butler. Quem escreve um livro que outros leem, enquanto ele está dormindo na cama, o que ele sabe dos pensamentos que seus pensamentos são lidos? Agora, qual é o ele que dorme ou o ele que mesmo isso ele não pode sentir nem ver? Então aqui, você pensa em alguém. E eu te digo e eu quero dizer isso, todo o vasto mundo está dentro de você. Ela confia em mim implicitamente. Ela lê meus livros. Ela gosta dos meus livros. Essa coisa que ela viu está dentro dela. Não está contida aqui e somente aqui. Cada um de vocês, mas todos neste vasto mundo, devem estar contidos dentro de você, mas todos. E então, o ser que ela viu em pé em seu quarto, eu, a pessoa chamada Neville, posso te dizer, estou totalmente inconsciente de ter estado presente. Muitas pessoas me acusaram de entrar em seus quartos sem ser convidado, mas não tenho a mínima consciência disso. Na cidade de Nova York, muitos anos atrás, minha amiga Alice Bentley, ela já se foi deste mundo, era uma alma querida. Os Penske Gurdjieff usavam seu estúdio no Carnegie Hall. E ali era uma pessoa maravilhosa. O nome dela era Alice Bentley, nós a chamávamos de Ali Ben. Ali costumava andar pelas ruas de Nova York sem sapatos, com esse adorável choque de cabelo branco, longas vestes indianas esvoaçantes, e ela era uma personagem e tanto. Mas, pessoas como os Penske Gurdjieff e todos eles chegaram, quando vieram para cá, era o estúdio de Ali que todos usavam. E então um dia, essa senhora me disse, ela administrava todos os restaurantes no Wellington Hotel, e Ali me disse no dia seguinte, após o evento, ela disse:
Sabe o que aconteceu comigo ontem à noite, Neville? Eu não tinha a menor ideia. Bem, ela disse. Você apareceu fisicamente na sala e chamou o nome dessa senhora, que era a gerente de todos os restaurantes, e ela morava no hotel. Eu apareci no quarto dela, então ela disse, e eu disse a ela, ali precisa de dinheiro, e ela precisa dele imediatamente. Eu quero que você dê isso agora mesmo e pegue todo o dinheiro que você tem na sua bolsa e esvazie-o bem no colo de Ali. Bem, ela disse, eu falei tão convincentemente que quando eu desapareci ela pensou que isso era alguma mensagem divina. Ela desceu direto para Ali, pegou todo o dinheiro na bolsa dela, e esvaziou-o no colo de Ali. Ali agradeceu profusamente pelo presente mais generoso. Ali precisava do dinheiro. Ela devia aluguel. Mas eu, com minha mente conceitual, contida como sou, eu nunca teria feito isso. Nunca teria sequer sugerido que ela ajudasse Ali. Essa não é minha província neste mundo. Mas quando a verdade começa a brotar dentro do homem, não modificada pela mente conceitual, ele pode desempenhar qualquer papel. E então, quando Deus envia seu mensageiro ao mundo, ele não é modificado por nenhuma mente conceitual, então ele pode ser o mensageiro perfeito para executar qualquer coisa neste mundo. E então o Deus dentro dela, rezando por alguma luz, algum socorro, algo, e então de repente ela conjura alguém em quem confia, e eu me tornei seu mensageiro. E a mente conceitual suspensa, eu poderia ficar corajosamente na presença de uma senhora que eu não conhecia muito bem, nas primeiras horas da manhã, e dizer a ela que ela tem que descer as escadas e esvaziar o conteúdo de sua bolsa no colo de Ali. E então, é assim que esse mundo maravilhoso funciona. Esta é uma peça. Então você não precisa fazer o papel do mal. Você não precisa fazer o papel do bem. Mas você é introduzido involuntariamente neste mundo fabuloso de experiência para que você possa conhecer o bem e o mal, e então se elevar acima de tudo para um estado muito mais nobre, e esse estado eu chamo de imaginação. Eu o chamo de estado libertador, porque quando o homem chega a esse ponto ele é Cristo Jesus. Então o fim da peça é Cristo Jesus. O fim é quando o nome está na sua testa. E que nome é colocado na testa? Você é informado, seu nome. Falando agora daquele que passou pela batalha, todas as batalhas, e o nome do Pai. Bem, o nome do Pai é Eu Sou, e aquele que passou pela batalha é Jesus. Então na sua testa está Eu Sou Jesus. Quem mais você acha que fez isso? Durante toda a jornada, somente Deus está desempenhando todas as partes. Então Deus somente age e está em todos os seres ou homens existentes. Então, porque Deus é um, quer você fique pobre ou rico, Deus desempenha ambos os papéis. Você não precisa ser pobre. Você pode assumir o que quiser neste mundo se ousar confiar em Deus e considerá-lo confiável, realmente considerá-lo confiável. Ele é confiável, sabendo quem ele é. Ele é seu próprio maravilhoso Eu Sou. Então assuma que eu sou. E eu nomeio o que quero ser, e então agradeço a Deus por isso. Confie nele completamente em movê-lo através dos estados necessários para me levar àquele estado em que fui e dei graças. Mas esses são estados infinitos e são eternos, eles não vêm e vão, e você não pode mudar um no outro. O homem pobre nunca transforma pobreza em riqueza. Ele se afasta da pobreza e entra em um estado que é permanente chamado riqueza. Quando ele se afasta da riqueza e entra novamente na pobreza, ele não transforma o homem rico no homem pobre. Ele se afasta da riqueza e entra no estado de pobreza. Eles são apenas estados. E quando ocupamos o estado, damos-lhe vida e ele se torna real dentro do nosso mundo. Então, qualquer um que conheça essa lei maravilhosa pode jogar o jogo. Como Paulo jogou lindamente. Ele disse: Eu lutei o bom combate. E então, você e eu devemos aceitar o destino, aceitá-lo completamente, porque o fizemos involuntariamente. Mas nos encontrando nele, aceite o destino. E posso lhe dizer, quando você o aceita, você aceita o conflito. Você se alegra no conflito. Sabe o que é um conflito? Não é lutar contra um homem, é uma luta mental, eu supero e supero e supero.
E então eu me alegro na luta mental. Então, encontrando-me em um certo estado, eu vou direto para ele. Existe o conflito, e eu me alegro agora no conflito mental. Então eu o supero simplesmente assumindo que eu sou o que isso agora nega que eu seja. Eu ouso confiar em Deus e ouso considerá-lo confiável. E então, eu assumirei que esse é o nome dele, eu sou, e todas as coisas são possíveis para ele, então eu sou. E eu o nomeio. E então eu agradeço a ele, eu digo amém para esse estado, e então me permito ser empurrado por todos os estados necessários, sabendo que Deus é confiável e que estou segurando nesse estado. E então, eu vivo nisso, e ele me empurra para esse estado. No final, eu sei que vou sair. Como ele disse, uma coroa de justiça está guardada para mim. Pois terminei a luta. Paulo sabia pelas experiências que ele registrou em Gálatas que a luta havia terminado, a corrida havia sido vencida. Ele manteve, o quê? A fé. Agora Paulo faz a declaração. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Então, toda a sabedoria do mundo com a mente conceitual não pode encontrar Deus. Ele pode racionalizar daqui até o fim dos tempos. É um mistério a ser conhecido somente pela revelação. Deus se revela em uma experiência, e então você sabe. Mas você não pode se sentar, não importa o quão sábio você seja. Então ele diz: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus. Bem, o que agrada a Deus? Lemos no capítulo 11 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é possível agradar a Deus sem fé. Versículo 6. E então, ousarei assumir que um amigo meu hoje à noite fez o mais maravilhoso, eu diria, matando, se você quiser usar essa palavra, nos negócios. Maravilhoso. Sem machucar ninguém, benefício mútuo para todos. Ele assinou um contrato ou fez algo maravilhoso, e está emocionado além da medida. Então eu assumiria isso para ele. Se ele me ligar amanhã ou me escrever na próxima semana ou no próximo mês, eu não aceitaria uma palavra que fosse em oposição ao que eu assumi. Eu ouvi. Eu ainda estou ouvindo. Eu continuarei a ouvir até que o que eu ouvi e ainda estou ouvindo seja perfeitamente percebido pelo meu amigo. Então, se amanhã eu ouvir que ele está angustiado, não direi a Deus como movê-lo. Ele o moverá por todos os tipos de coisas se eu permanecer fiel e considerar Deus confiável. Eu o considerarei confiável e ele moverá meu amigo em direção à realização daquilo onde eu o vejo com os olhos da minha mente. Então isso é parte da peça. E Paulo está certo ao chamar isso de conflito. Ele chama isso de luta. Eu lutei o bom combate. E eu não vou brigar com Paulo. É uma peça, mas também é um jogo. Mas porque o fim é predeterminado, não posso chamá-lo de luta. Porque a luta, como a luta desta noite, é muito incerta. Como você ouviu o resultado? Todos os garotos sábios, toda a sabedoria do mundo a colocou em uma pessoa por causa de um recorde, e o outro sujeito venceu. E então, esse estranho. Toda a sabedoria do mundo não significa nada aos olhos de Deus. O sujeito que venceu, você o viu na TV? Ele disse: quem é o maior? E ele fez seu segundo dizer: Cassius Clay. Quem é o mais bonito? Cassius Clay. Quem é o maior? Cassius Clay. Quem é o mais sábio? Cassius Clay. E ele bateu isso na mente dele, e ele disse: vou pegá-lo antes das 8 porque eu sou ótimo. Ele é um poeta. E todas essas coisas ele teceu em sua mente. Enquanto o outro era simplesmente musculoso, ele iria continuar com pura musculosidade, e o outro sujeito não estava fazendo isso de forma alguma. Agora voltamos para outra linda que me foi contada na sexta-feira à noite. Esta senhora esteve aqui na quinta-feira, dia 20.
Ela me ouviu uma vez antes quando citei minha amiga Ali Smith no teatro chinês. Mas, isso foi simplesmente uma manhã de domingo quando você tem multidões enormes e então foi uma reunião rápida. Eu a conheci porque eu conhecia sua mãe e seu pai muito bem, foi uma alegria conhecê-la, mas com a multidão se movendo você não consegue falar com ela. Mas ela esteve aqui na quinta-feira passada pela primeira vez. Sua mãe a levou para casa e elas discutiram a reunião. Sua mãe disse a ela, e você gostou? Ela disse. Muito. Você acredita? Eu certamente acredito. É nisso que eu acredito. Eu acredito em cada palavra disso. Bem, na manhã seguinte elas falaram ao telefone novamente a conversa da noite anterior e a reunião. Porque eu estava falando sobre cruzar o Jordão, que a cada momento do tempo o homem está no Jordão, os fatos o encaram e ele tem que ir além do Jordão. O único que vai além do Jordão é Josué, e o nome de Josué é Jesus, e Jesus é Jeová, e Jeová é Eu Sou. Então eu me coloco além do Jordão, e assumo que estou onde quero estar, seja espacialmente ou em outros estados, como em um estado mais nobre, que também você se move para esse estado. Bem, ela gostou. Então ela disse. Mas, mãe, eu tive um sonho muito estranho ontem à noite. Agora são as primeiras horas da manhã de sexta-feira. Foi isso que eu sonhei. Eu vi uma serpente viva, pequena, mas muito viva. Eu a peguei e coloquei na minha bolsa. E então eu acordei. Que sonho glorioso! Veja, a Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonho. Todas as visões e sonhos procedem de Deus, todos os sonhos. Agora voltamos para a grande entrada neste mundo, da inocência, além do sonho, para o inferno, os fogos da experiência, onde o homem é chamado a abraçar os fogos e ser consumido como sua vítima, e então ressurgir de suas cinzas como Cristo Jesus. Mas ele tem que abraçá-lo completamente, como a grande mariposa, onde as duas mariposas foram em busca de seu ídolo, a chama. Elas voltaram com inteligência incerta, uma pensou que era quente, a outra pensou que era brilhante, mas elas não concordavam quanto ao que a chama representava. E um terceiro, movido pelo desejo puro e verdadeiro, correu para a chama, e dobrou suas asas abaixo de si, e mergulhou de cabeça no fogo sagrado, até que se tornou uma cor e uma substância com a chama. Ele só conhecia a chama quem nela queimava, e só ele podia dizer quem nunca mais voltaria. Ele ficou tão absorvido nela que não conseguiu mais retornar, ele ressuscitou como o Cristo Jesus. Não conseguiu discutir isso no nível da mariposa e da chama, ele se tornou a chama, e assim, ele ressuscitou como a chama, a luz do mundo. E então, nessa história, ela ouviu, ela acreditou. No que ela acreditava? Que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Cristo Jesus. Ela ouviu isso. Ela disse à mãe: eu acredito nisso. Eu acredito que isso poderia me salvar do que eu sou, se eu quiser ser salva do que eu sou, é que se eu realmente entendesse isso, eu poderia realmente aplicar isso. E esse é realmente o estado do mundo. A própria e maravilhosa imaginação humana, isso é Cristo Jesus, isso é Deus. Então ela acreditou tanto nisso que nas profundezas de sua alma, não modificada pela mente conceitual, porque neste mundo ela não ousaria tocar em uma serpente, mais do que você faria. Ela fugiria dela ou tentaria matá-la. Mas ela a pegou e colocou em sua bolsa. Agora, no começo, a serpente leva o homem da inocência para a experiência. A palavra que chamamos de queda é revalre, nas escrituras a raiz do verbo ser, revalre. Ser é, tudo bem, o ser autoexistente. O significado original desse verbo era cair, ou fazer cair. Aqui, fazer cair. Aquele que causou a queda também caiu. Ele causou a queda, e ele próprio caiu. Então, o próprio Deus entra pela porta da morte com aqueles que entram, e permanece com eles por toda a fornalha da experiência, e compartilha com eles todas as suas visões da eternidade, até que juntos eles despertem como um, e é Deus. Então a serpente sempre foi o símbolo de Cristo Jesus. Então ela ouviu, ela acredita agora que Cristo Jesus é sua própria e maravilhosa imaginação humana, que quando é dito em Coríntios,
Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Agora ela sabe que esse Jesus Cristo nela é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então ela o vê agora simbolizado, algo vivo, não um Cristo morto, um Cristo vivo. Ela pega uma serpente viva e coloca a serpente em sua bolsa, onde todos os objetos de valor são guardados. Pois, acredite ou não, uma bolsa é parte do equipamento de uma mulher ocidental. Ela fica despida sem uma. Eu acho que é uma coisa horrível que nossos especialistas em impostos taxem a bolsa de uma senhora quando você não taxa o par de calças de um homem. É outra parte de seu vestuário. Ela coloca tudo o que considera valioso nele, as chaves do carro, a chave de casa, seu pequeno caderno, suas contas de débito, tudo. Faz parte do traje do dia. Sem ele, algumas pessoas se sentem despidas. Então ela tem tudo nele. Onde ela guarda seus objetos de valor, ela colocou Cristo. Agora, o que ela tem que fazer é provar que ela realmente acredita nisso. Mas ela acredita. Do fundo da sua alma, ela acredita. Agora, exercite-o, porque ele só cresce pelo exercício, e toda vez que ela exercita sua imaginação amorosamente em nome de outro, ela está alimentando Cristo Jesus. E aquela serpente um dia aparecerá para ela da maneira mais gloriosa. Eu lhe direi exatamente como ela aparecerá. Um dia, quando o templo de seu corpo for rasgado de cima a baixo e então ela estiver dividida, olhando para as duas seções de um corpo, ela verá na base do que teria sido sua espinha, enrolada, esta gloriosa luz líquida dourada, pulsando e se movendo. Ela saberá que é seu eu, e então ela se fundirá por esse conhecimento, pois nos tornamos o que contemplamos. Ela o contempla e se torna isso. Então ela, como isso, subirá por aquela coluna vertebral dela, direto para seu crânio que é Sião. E ela será isso, e aquele que caiu é aquele que ascenderá. Ninguém sobe ao céu, senão aquele que primeiro desceu. João 3:13. É ele que desceu, seu grande Salvador, e ele desceu, e está sonhando em você todas as coisas estranhas do mundo. Então ele desceu direto para a geração, a base da espinha, e lá ele sonha todos os sonhos da eternidade, todos os sonhos criativos, por qualquer nome, todos os sonhos sexuais, tudo o que ele está sonhando. É Cristo Jesus. E um dia, ele se vira e o que estava em geração se regenera. Todas as correntes do corpo são revertidas enquanto ele sobe para seu mundo celestial, deixando todos realizarem tudo o que estão realizando e permitindo todos os seus sonhos porque ele está fazendo isso. E um dia, você conhecerá estas palavras naquela 96ª placa de Jerusalém. Eu contemplo meus sonhos mortais de 6.000 anos brilhando ao redor de tuas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que é meu eu, ó meu divino Criador e Redentor. Logo depois que ele faz aquela confissão ousada, que ele afirma ter sido ditada pelo Espírito do Amor, que não era ninguém além de Deus, ele então entra na próxima linha e coloca as palavras na boca de Deus, e chama Deus de Jesus. Jesus é feito para dizer: não temas, Albion, falando agora da humanidade. A menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, eu ressuscitarei e você comigo. Então ele desce para a geração de seu estado celestial. Ele se esvazia de sua forma imortal e assume a forma de um escravo, chamado homem, e ali ele sonha com o homem até o momento em que a luta termina, ele vence as batalhas e agora a coroa da justiça o aguarda enquanto ele avança para Sião. Então esta é a peça mais gloriosa. Se você sabe que é uma peça e alguém está representando um papel desagradável, não o condene, tire-o dela. Ele não precisa representá-la se todos eventualmente despertarem como Deus. Pois eventualmente ele vai despertar como Deus, independentemente de qual papel ele representou. Então, o único estado predeterminado na peça é o fim. Mas dentro do conflito do segundo ato, que é o ato da experiência, você pode representar qualquer papel neste mundo. E no final, tudo será perdoado, porque Deus está representando todos os papéis e Deus os perdoa. Mas todos esses são os papéis eternos. Então esta é uma mensagem do homem. Este ser, profundamente adormecido, movendo-se através da morte eterna, este mundo, e despertando para a vida eterna.
A história da pequena semente caindo no chão, e a menos que caia no chão e morra, ela permanece sozinha, mas se ela morre, ela produz muito. É o mistério da vida através da morte. Então, inocência. Bem, deixe-me compartilhar com você uma visão minha. Uma vez vi nesta visão um campo infinito de flores humanas, lindas flores, grandes raios de sol maravilhosos, e cada uma com um rosto humano. E quando uma se movia, todas se moviam. Se uma sorria, todas sorriam. Se uma franzia a testa, todas franziam a testa. Elas se moviam em conjunto, dirigidas por alguma mão invisível. Mas elas se moviam em conjunto. E eu, olhando para elas, sabia que desfrutava de mais liberdade do que todas elas juntas, embora eu certamente não fosse tão bonita e certamente não naquele estado acima da nuvem ou na nuvem, pois eu tinha descido para a geração. Eu estava limitada pela vestimenta que eu usava, a vestimenta animal, sujeita a todas as suas fraquezas, sujeita a toda a sua violência. E ainda assim, apesar dessas limitações da vestimenta física humana, que é uma vestimenta animal, eu sabia que na minha visão eu desfrutava de mais liberdade do que todas elas juntas. Elas ainda não tinham deixado o estado de inocência e entrado no mundo da experiência. Foi-me mostrado na minha visão onde eu estava antes, um com aquilo que se movia em concerto, e então involuntariamente separado. Pois eu não me voluntariei, ninguém se voluntaria, porque você está em um estado de bem-aventurança, mas é uma bem-aventurança inocente. E então você passa pelo mundo da experiência, e quando você emerge você é tão livre, livre quanto todo o ar livre, porque você é liberado, e você é Deus. E você voa, como aquele anjo em O Casamento do Céu e do Inferno acima das nuvens, para aquele mundo maravilhoso e você dança como um ser liberado. Mas no outro, você não, você se move em conjunto. E você é lindo e imaculado, imaculado, tudo é perfeito, mas você está ancorado, ancorado ao chão. Sem voar por aí, sem liberdade alguma, mas lindo. Esperando quando chegar aquele momento no tempo em que o próprio Deus o sujeitará daquele campo de beleza para o mundo da experiência. E você também entrará. E um dia, como a pequena borboleta, ou a pequena mariposa, você também ficará tão curioso que mergulhará direto na chama sagrada. E então você será consumido como sua vítima, e você se erguerá das cinzas, mas ninguém o verá porque você é a chama. E você se ergue como a luz do mundo. Então todos farão isso. Então posso compartilhar essa visão com você. É perfeitamente maravilhoso, não modificado pela minha mente conceitual. Porque, se eu tivesse visto com a memória do que passei, eu saberia que as flores não poderiam ser tão humanas. Eu saberia que os rostos, rostos frescos, maravilhosos e vivos, não poderiam ser verdadeiros. Mas veja, sua razão é suspensa quando você tem a visão, e parece uma coisa tão normal ver rostos infantis vivos em uma flor. E cada um era um rosto lindo e maravilhoso, nenhum era desagradável, cada um perfeito, você não poderia melhorá-lo, era perfeito. E ainda assim eu sabia interiormente que tinha mais liberdade do que todos eles juntos. Pois, eu, relutantemente, involuntariamente, fui submetido a essa futilidade. E então, passando pelas grandes fornalhas da aflição, exercitando o ser, enquanto o encontrava lentamente, para descobrir que ele é minha própria e maravilhosa imaginação humana. Foi ele quem me sujeitou, ele que eu não reconheci. Eu o procurei em tudo, menos onde ele estava. Eu o busquei no vento, na terra, na luz do sol, no relâmpago, e finalmente ouvi na voz mansa e suave falando de dentro. O que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. E eu ouvi a voz, ela veio de dentro, e então eu não fiz nada, e o que eu havia assumido dentro de 9 dias aconteceu comigo. Eu não fiz nada, ele simplesmente trouxe das profundezas da minha alma e aconteceu. Ele influenciou o comportamento de todos que poderiam ser usados para tornar real o que parecia tão impossível, tão irreal, quando eu ousei assumir que eu sou. E então, veio de dentro. Meu amigo pode procurá-lo em tudo no mundo até que um dia ele o encontre. E quando você o encontrar, ele é exatamente como você. Então, se alguém disser: olhe, aqui está Cristo. Ou olhe,
ali está ele, não acredite nele. Marcos 13, 21. Por quê? Porque, embora não seja agora manifesto o que seremos, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3, 2. Exatamente como ele, porque ele está dentro de você. Então, naquele piscar de olhos, ele pega seu corpo humilde e o transforma para ser como seu corpo glorioso, para ser de uma forma com a do Cristo exaltado. Não algo menos do que, um com a forma do Cristo exaltado, um com Deus. Então a peça é perfeita como peça porque o fim é predeterminado. Como lhe foi dito, ele nos chamou a todos para si, e aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, 29. Quando você glorifica na Bíblia, você glorifica com Deus. Não darei a minha glória a outro. Ele só pode dá-la a si mesmo, portanto, quando o homem é glorificado, Deus teve sucesso em seu propósito e deu ao homem a si mesmo. Portanto, ele tem a glória que é Deus, e ressuscita como Deus. Então você é predestinado a ser conforme à imagem de seu Filho, e o Pai e o Filho são um quando você ressuscita. Mas nesta batalha, no conflito, você deve aceitar o destino. Não o seu destino particular. E dizer que as estrelas consentiram com o seu infortúnio, elas não consentiram com o seu infortúnio de forma alguma, nem as folhas da xícara de chá, ou os grãos de café, ou os ossos, ou qualquer coisa no mundo. É simplesmente sua escolha. Não importa onde você esteja inserido, comece a acreditar em Deus e encontre-o como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então torne-se seletivo e saia de qualquer lugar onde você possa ter começado a vida. E você pode fazer isso mantendo Deus confiável. Vá dormir esta noite e tente isso. Quando você estiver deitado de costas, antes de perder a consciência e seus olhos estiverem fechados para o mundo exterior, pense apenas neste ser que você gostaria de ser. Não fique envergonhado. Se for algo que você quer mais renda e consideravelmente mais, não fique envergonhado, não pense que você é ganancioso. Todas as coisas são possíveis para ele, e ele está bem com você enquanto você contempla o homem, a mulher, que você gostaria de ser. Contemple a si mesmo como esse ser. E então, da maneira mais simples, diga obrigado. Apenas diga isso. Quando você diz obrigado, é sempre por algo recebido, sabe? Eu não digo obrigado na esperança de envergonhá-lo com um presente. Eu digo obrigado porque você deu. E então, eu vi isso claramente. Eu me torno o que eu contemplo. Então eu me vi claramente como tal pessoa, e então digo obrigado, significando que estou confiando em Deus. Tente, e veja se você não consegue me dar as histórias mais maravilhosas nos próximos meses, porque começando na próxima semana nossa série, 5/8 dela, é realmente voltada para a lei. Como usar esta lei construtivamente para atingir objetivos definidos neste mundo? Para que a tomemos então como a corrida. Mas eu lhe digo que o fim é predeterminado, o fim é Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Em toda a Bíblia lemos que eu sou, mas em Gênesis começa com façamos o homem à nossa imagem. Resposta. Essa é uma palavra plural, Elohim. A palavra eu sou não foi revelada ao homem como o nome de Deus até o 3º capítulo de Êxodo, você encontrará no versículo 14, o 3º capítulo de Êxodo. Antes disso, Deus era conhecido como o Todo-Poderoso, Shaddai. Ele era conhecido por outros nomes. Ele ainda é todo-poderoso, mas conforme avançamos na Bíblia, ele nunca deixa de lado o nome eu sou. Mas finalmente, no final, encontramos o nome de Pai dado a ele. No capítulo 17 de João e em todo o Evangelho de João, o maior nome que ele tem é Pai, nome que ele também nos dá ao nos dar seu Filho para nos chamar de Pai. É a única maneira que ele tem de mostrar ao homem que ele completou o dom de si mesmo ao homem, porque se ele é um pai, então há um filho em algum lugar. Quando esse filho sai e se vira para você e o chama de pai, e não há incerteza em seu coração de que ele é seu filho,
e você sabe que ele é filho de Deus, você volta para a Escritura para descobrir que, aqui, ele lhe prometeu sua filiação. Ele disse: Hoje tu és meu filho, hoje eu te gerei no segundo Salmo. Versículo 7. E então, quando esse mesmo ser aparece em seu mundo e o chama de pai, então você sabe quem você é. Então, a palavra Elohim no primeiro capítulo de Gênesis é a criatividade de Deus, é plural. Nós somos realmente os Elohim. Mas o grande mandamento é ouve, ó Israel, o Senhor, isto é Yod-Reval, ele chamou Jeová, nosso Deus, isto é Elohim, é um Jeová. Então, são necessários todos nós, os Elohim, é uma unidade composta, uma feita de outros, para formar o grande Eu Sou que é Deus. Está claro? Pergunta. Esta série de palestras é a primeira vez que participo, então ainda estou um pouco confuso sobre usar a imaginação da maneira que entendo que você está nos dizendo para usar. E o que estou tentando dizer é: como você pode usar esta imaginação com todos os sentidos quando não está familiarizado com um certo ambiente que precisa contatar? Estou fazendo algum sentido? Resposta. Bem, por exemplo, vamos fazer isso espacialmente primeiro e colocar em outros estados. Você pega um estado espacial, agora se você fosse para São Francisco, então você sabe. Pergunta. Você fez uma declaração de que teria um certo pensamento sobre um amigo seu, ajudando-o a assinar um contrato ou algo assim, não me lembro especificamente. Você quer dizer. Você também disse, em conjunto com isso, que se você não ouvisse nenhuma palavra que esse amigo tivesse a dizer que fosse contrária a esse pensamento positivo. Você quer dizer que se seu amigo não tiver esse pensamento positivo, pelo seu mero pensamento ele pode obter o que quer? Mesmo que ele próprio não. Resposta. Definitivamente, definitivamente. Se eu disser que tem que depender da aceitação dele, estou passando a bola para trás. Porque se todas as coisas por uma lei divina no ser uma da outra se misturam, então eu tenho influência e faço isso consciente ou inconscientemente de qualquer maneira. Eu não peço permissão à minha filha para ouvir boas notícias para ela. Eu a amo e ouço boas notícias para ela. Então, quando ela escreve para casa, como todas as crianças fazem, este vai ser um exame muito difícil, não sei se vou passar ou não. Na verdade, está no colo dos deuses e dos meus professores se eu vou me formar. Eu não ouço nada. Então o último boletim chegou, lindos B mais S, e ela está bem no topo da lista do reitor. Bem, eles não podem ir mais alto do que a lista do reitor. E então, ela é uma criança inteligente, eu sei. Ela faz o esforço. Mas eu nunca esperei que ela pedisse ajuda. Eu a amo. E então, eventualmente, você permite a todos, e não pede permissão a ninguém para amá-los. Você conhece aquele poema maravilhoso? Ele desenhou um círculo que me excluiu, infiel. Mesquinho. Uma coisa para desprezar. Mas o amor e eu tivemos a inteligência de vencer, e nós desenhamos um círculo que o acolheu. E então você o acolhe. Você não pede permissão para acolhê-lo. Ele pode excluí-lo se quiser viver em um lugarzinho sozinho. Conceda a ele esse direito também. Mas você não o exclui quando ele exclui você. Eventualmente. Estas pequenas palavras na Epístola de João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Boa noite.